Olá, este é mais um devocional Esperança Viva e eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está aqui em Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso de número 6, que diz assim: Admiro de que vocês tenham abandonado tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso eu agora busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Pois é, irmãos, hoje nós estaremos falando sobre uma vida cristã autêntica. O que é uma vida cristã autêntica? É se apegar ao que foi ensinado, é não abrir mão da palavra de Deus, não abrir mão dos ensinos de Cristo, não abrir mão do evangelho, da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Paulo diz em Gálatas também no capítulo 2, verso 20, ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É necessário compreendermos e entendermos que na vida cristã autêntica não existe evangelho sem cruz. Jesus diz em Lucas, no capítulo 14, verso 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A vida cristã autêntica, na vida cristã autêntica não existe evangelho sem renúncia. Jesus ele fala isso lá em Lucas, no capítulo 14, verso 33. Jesus ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo quanto possui não pode ser o meu discípulo. Na vida cristã autêntica não existe evangelho sem obediência. Jesus fala em João capítulo 14, 23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos nele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas de meu Pai que me enviou. Em Lucas, no capítulo 6, verso 46, Jesus pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Queridos, outro fato é que na vida cristã autêntica não existe evangelho sem evangelismo. Jesus ele fala lá em Mateus 28, 19 e 20, o que nós chamamos da grande comissão. Jesus ordena: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora ouça o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 16, 17, ele diz assim: contudo, se eu prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Contudo, se eu prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência que me foi confiada. Agora, se eu prego de boa vontade, eu tenho recompensa. Precisamos pregar o evangelho, esta é nossa obrigação, é a obrigação de todo verdadeiro cristão. E se prega o evangelho não apenas com palavras, meus amados, se prega principalmente com a vida. Isso me faz lembrar das palavras daquele que foi um dia meu professor de evangelismo, o pastor Elmiro, dos tempos de faculdade. Ele disse em uma aula essas palavras: as nossas vidas devem falar mais alto que as nossas vozes. Tem também uma frase do pastor Thomas, autor do livro Evangelismo Pioneiro, que marcou muito a minha vida, que diz assim: sempre prega o evangelho, quando puder, use palavras. Amados, precisamos entender que somos testemunhas vivas do Senhor. Em Atos 1,8, Jesus ele disse: mas receberão poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra.
Então, repito, precisamos entender que somos testemunhas vivas do Senhor e do seu amor, do seu poder transformador. As pessoas precisam ver isso em nós. Mentes transformadas é igual a vidas transformadas. Quando nossas mentes são transformadas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nós experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos como Jesus Cristo e levemos para Cristo o maior número de pessoas possível. Romanos, no capítulo 8, verso 29, diz: pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas, de sermos uma família de filhos semelhantes a Jesus. Mas para sermos semelhantes a Jesus, precisamos pôr em prática tudo o que nos foi ensinado pela palavra de Deus. E a razão de muitos estarem fracos, frios, desanimados, inconstantes e desviados é porque se esqueceram de pôr em prática a palavra de Deus. Não basta apenas ter conhecimento da Bíblia, é vital, é essencial para a vida cristã colocá-la em prática. Olha o que Tiago fala no capítulo 1 do seu livro, verso 22, a partir do verso 22 ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é semelhante ao homem que coloca a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei e traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, não basta apenas dizer que é filho de Deus. É necessário, é vital, é preciso agir como um. Então, meu querido, minha querida, põe em prática a palavra de Deus e isso fortalecerá a sua vida e mantenha viva a esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.